Bom dia! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos estudar os artrópodes, esse grupo de invertebrados que traz o maior número de invertebrados no reino animal. Pois bem, como eu já tinha falado com vocês na nossa aula anterior, que hoje a gente falaria sobre os artrópodes que são animais que apresentam um exoesqueleto e apêndices articulados, né? Então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre as características gerais dos artrópodes em geral, né? Então, são animais que têm patas articuladas, têm uma locomoção eficiente na captura de alimentos e na sua defesa. Então, gente, os artrópodes eles trazem essa característica, né? Que é a presença do exoesqueleto, quando a gente falou aí em artrópode. Nós estamos habituados a pensar em esqueleto apenas como uma armação dura, aquela que dá sustentação do corpo dos seres humanos, ou do corpo de alguns animais, como, por exemplo, do gato, do cachorro. Mas o exoesqueleto dos artrópodes é ao contrário, ela fica na parte externa. Então, vamos citar aqui um exemplo, o camarão. O camarão é um artrópode que ele é bastante conhecido na culinária brasileira. E o que vocês podem perceber no corpo do camarão? Que ele tem um exoesqueleto e que esse exoesqueleto ele fica na parte externa do animal. Pois bem, vamos adiante. Passando aqui os slides, vamos continuar ainda com as características gerais. São animais mais abundantes no planeta, ou seja, os primeiros artrópodes, eles eram exclusivamente marinhos e chegaram ao ambiente terrestre após o surgimento das plantas e dos fungos. Por isso que hoje os artrópodes, eles podem ser encontrados em ambientes tanto terrestre e tanto aquático. Então, nós temos aí uma grande variedade, com formas, com tamanhos diferentes, com características diferentes. Exoesqueleto é impermeável e resistente, tem quitina e cálcio, um revestimento de produção que vai evitar a desidratação. Ou seja, o esqueleto, gente, ele é feito de quitina. A quitina, ela é um tipo de carboidrato que dá resistência mecânica e evita a perda excessiva de água. Como nós já vimos, a quitina, ela está presente quando a gente estudou os fungos, na rede celular dos fungos, que a quitina estava presente, vocês lembram? Então, ela é presente no corpo dos artrópodes, não é? Principalmente dos crustáceos, onde ela dá essa resistência no corpo dos animais. Então, ela está bem presente lá no grupo dos crustáceos, que veremos mais adiante. Pois bem, eles também têm um sistema excretor, o que vai diferenciar entre suas classes. Tem um sistema ganglionar, né? Tem pelos sensitivos, esses pelos sensitivos onde dá a definição das cores, não é? Porque eles não veem somente o que é branco e o que é preto, mas que também verem algumas características de cores diferenciadas. Tipo de reprodução. Olha só, são dioicos, porque tem a fecundação interna, o seu desenvolvimento pode acontecer diretamente ou indireta, incompleta ou completa, e também alguns animais
desse grupo de artrópodes, eles passam por um processo chamado de metamorfose. Ou seja, o que é uma fecundação interna é quando ocorre o encontro do gameta masculino e feminino dentro do corpo do animal, no caso aí da fêmea. A metamorfose, gente, é uma modificação que vai ocorrer desde a transformação de quando o animal ele está em fase inicial até a sua vida adulta. A metamorfose, ela se divide de duas formas, né? Ela pode ser classificada de duas formas. Nós temos aí a metamorfose, ela pode ser incompleta e ela pode ser completa. A metamorfose incompleta, ela é aquela em que o organismo ele passa por fases, né? Passa pela fase da ninfa antes de se tornar adulto. Já a metamorfose completa é aquela em que o organismo ele passa pela fase larval ou pupa, que no caso é o chamado casulo, né? Como no caso das borboletas. Então, ela passa por essa fase larval do casulo até se tornar adulto, até ir para a vida adulta. Olha só, os aracnídeos, eles se classificam em 5. A classificação deles se divide em 5, que são os chamados insetos, crustáceos, aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Ou seja, a gente vai iniciar aqui a nossa classificação de insetos. A gente vai começar falando sobre os insetos. Vocês sabiam que os insetos, eles formam o maior grupo dos artrópodes? São cerca de 900.000 espécies diferentes, em diversificado ambiente, de diversificado tamanho, de diversificado características diferentes, como cor diferente. Então, ambos, eles têm diferenças, até no habitat, né? Porque nós temos a presença de alguns insetos que vivem em um ambiente aquático. Ou seja, nós temos também uma classificação onde esses animais têm o seu corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tem um número de 3 patas e antenas. Quem são os principais representantes desse grupo aí de insetos? Aí nós temos o grilo, nós temos a pulga, nós temos o besouro, nós temos o mosquito, nós temos a barata, nós temos a formiga, a borboleta, a abelha. Então, é um grupo muito extenso. Como eu falei no início, nós temos cerca de 900.000 espécies. Então, é muitas espécies de insetos, não é? Mas aqui nós temos uns dos principais representantes. E temos também aqueles insetos que podem chegar até nos matar, como é o caso dos mosquitos transmissores de doenças, não é? Pois bem, a gente vai adiante. Aí a gente entra lá em uma outra classe bastante conhecida, que são as chamadas crustáceos, não é? Onde ambos têm uma vida em um ambiente aquático, também pode ser terrestre, e a gente traz como os principais representantes, nós temos aí os siris, as lagostas, caranguejos, camarões, são eles os principais representantes. Olha só, quem já se deliciou com essas criaturinhas aí?
É gostoso, não é? Então, são animais que estão presentes na culinária brasileira, são animais que estão presentes na culinária do mundo inteiro, na gastronomia do mundo inteiro. Agora, o que é que nós podemos lembrar quando a gente viu lá no início que eles têm o exoesqueleto é formado por quitina, que esse carboidrato, onde torna esse exoesqueleto, a parte externa do animal, dura. Vocês lembram que para a gente se alimentar, por exemplo, de um caranguejo, essa parte, mesmo cozinhando o caranguejo, essa parte do exoesqueleto, ela se torna dura, não é? Que para você usar ele ainda tem que ter aquele famoso martelinho, não é? Então, é porque o seu corpo ele é formado, né, desse cálcio aí, da quitina, onde torna este corpo mais rígido, né, mais firme. Aí a gente passa aqui, melhor falando, a divisão do seu corpo, ele é formado pelo cefalotórax e o abdômen, tem um número de 5 pares e 2 pares de antenas, né? Então, gente, algumas espécies desses animais aí, elas são carnívoras, né? Ou seja, se alimentam de outros animais. Outros não, outros já são herbívoros, não é? Nós já temos quanto à questão da alimentação dos crustáceos. Aí a gente passa aí lá para uma outra classe. A gente já chega aí na terceira classe, que é a chamada classe dos aracnídeos, né? Então, como vocês podem ver, só tem aquelas criaturinhas que realmente nos fazem mal. Então, os aracnídeos são artrópodes que possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Além das quelíceras, nós temos os apêndices articulados, como é o caso de algumas aranhas, né? Que essas apêndices aí dela servem para inocular o veneno nas vítimas, e nele nós encontramos uma estrutura denominada de pedipalpos, ou seja, palpos, eles possuem também uma função tátil. O pedipalpo, gente, ele se encontra localizado dos lados assim da boca do animal, né? E esses pedipalpos, esses palpos, eles servem para ajudar na alimentação do animal, na capturação de outros animais para a sua alimentação. Pois bem, nós ainda vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório deste animal, ou seja, o sistema digestório dele é extracorporal. Por que é extracorporal? Extracorporal porque ocorre dentro do corpo do animal, dentro do corpo da presa do animal, não é? Ou seja, através de uma ação que ela é chamada de enzimática. A respiração, ela é filtrotranqueal, ou seja, ela vai ocorrer nos pulmões. A excreção, ela vai ocorrer aonde? Ela vai ocorrer pelas glândulas coxais ou pelos túbulos de Malge. Os túbulos de Malge, que são os principais órgãos excretores dos artrópodes. Quanto à reprodução desses animais aqui, são animais que ambos possuem sexos separados, com uma fecundação interna e um desenvolvimento direto. Dentre as principais representantes dos aracnídeos, nós temos aí as aranhas, nós temos os escorpiões, nós temos os carrapatos, ácaros. Nos escorpiões, gente, que são bastante venenosos, não é? Onde eles inoculam um grande teor de veneno que pode levar o ser humano até a morte. E
a gente tem a classe dos quilópodes e dos diplópodes, perdão. Lá nos quilópodes, gente, os diplópodes são artrópodes que apresentam a apresentação deles assim é bem próxima ao dos insetos. Por exemplo, os quilópodes, eles apresentam o corpo dividido entre cabeça e abdômen, possui um par de antenas, seu tronco, ele é bastante segmentado, ou seja, vocês podem ver aí o número de pares de patas, né, por segmentos, pode ver aí na imagem, sua locomoção, ela é bastante rápida, são carnívoros, algumas espécies são venenosas, e aí nós temos como os principais representantes as lacraias e as centopeias, como vocês podem ver aí na imagem acima. Então, assim como os quilópodes, os diplópodes, eles apresentam o corpo dividido também entre cabeça e abdômen. Eles possuem um par de antena, tem o tronco, o corpo também é segmentado, só que, diferentemente dos quilópodes, é segmentado com 2 pares, né, de segmentos, ou seja, cada segmento tem 2 patas, né? É o que diferenciam dos quilópodes. E a sua locomoção ela já não é rápida, ela é lenta. São animais herbívoros, o que diferenciam dos quilópodes, que são carnívoros, não é? E nós temos aí como os principais representantes, quem são eles? As emboás, os piolhos de cobra. Vocês já ouviram falar nos piolhos de cobra? Acredito que sim, não é? Então, são animais representantes dessa classe aí. Então, como é que é dividido os artrópodes? Os artrópodes são divididos em 5 classes, não é? Classe dos insetos, classe dos aracnídeos, classe dos crustáceos, quilópodes e diplópodes. Pois bem, agora vocês irão ficar aí com a atividadezinha de vocês, a atividadezinha que foi proposta aí no recadinho, façam direitinho e até a nossa próxima aula. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima. Mamãe, aí